Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Foi só, olha só, faz uns 10 minutos que eu tô tentando gravar e essa criatura aqui cada vez vem e se coloca no meio do caminho. Que ela quer dormir, mas ainda não tá na hora. Então, boa noite para todos. Espero que todos tenham tido um bom sábado, um bom dia. Hoje o dia tava bonito, né? Friozinho na sombra, mas tava bonito. Oi, gatinha. A Sara tá em modo carência. De vez em quando ela gosta de aparecer nos vídeos, né? Opa, escorregou aqui. Porque ela tá mexendo. Aí, situação. Aí faz parte, né, gente? Sou franciscana, eu tenho meus bichinhos e tenho gostado dos meus bichinhos, né? Então, vamos continuar com a nossa leitura. Já estamos no capítulo 34, gente. Mais 6 capítulos e acabou. Vamos fazer a nossa oração antes de começar. E, amado irmão e mestre Jesus, doce Mãe Maria, queridos irmãos e amigos espirituais, protetores, agradecemos a presença de vocês hoje em nossos lares para podermos fazermos a nossa leitura do dia, nos aproximando cada vez mais de Jesus e conversando com Ele, deixando os nossos corações conversar com o coração de Jesus. Com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus e o amor de Maria Santíssima, que assim seja, graças a Deus. Gente, é incrível, toda hora que eu vou gravar, a minha voz fica rouca, parece uma coisa. Eu posso falar, eu dei aula hoje, fiz um monte de coisa, falei, e agora que eu vou gravar, a voz está indo embora. Então, no capítulo anterior, Jesus nos convida ao perdão e auto-perdão, né, que são essenciais em nossa vida, que é uma caridade. Tem que ter muita caridade, né, criança? Enfim, então a importância do perdão e do auto-perdão, né, tanto para nós como para os outros, né? É muito importante a gente fazer esse atozinho de caridade mesmo, né? De amor, né? Ao próximo e com nós mesmos. Então, despir sua alma. Ó Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Está lá em Lucas, versículo 18, item 13. Eu contei a vocês a história de 2 homens que foram à igreja para rezar. Um deles era muito religioso, orava em voz alta para todos ouvirem, batia no peito e proclamava suas virtudes. Dizia que não era avarento, desonesto, nem imoral com outras pessoas. Além disso, orava dando graças a Deus, porque jejuava e pagava o dízimo regularmente. O outro homem, que havia escolhido ficar no fundo da igreja, sequer dirigia seu olhar para o alto, porque, conhecendo suas próprias imperfeições, orava simplesmente dizendo: ó Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu arrematei a história afirmando, para espanto de muitos, que, ao deixar o templo, apenas o pecador voltou para casa em paz, pois os que se engrandecem serão rebaixados, ao passo que os que se humilham serão engrandecidos. Isso está em Mateus, versículo 23, item 12. Na história contada, o pecador apresentou-se perante Deus sem máscara, sem disfarce, sendo absolutamente sincero a respeito da sua condição espiritual, ainda imperfeita. Já o religioso, movido pela vaidade, vangloriava-se de seus predicados morais, criticando os pecadores para exaltar a si mesmo. Ele via o cisco no olho dos seus irmãos, porém não enxergava a trave que havia nos seus. A lei divina é de progresso, de evolução.
que se faz. Desculpa, eu vou ler de novo. A lei divina é de progresso, de evolução que se faz passo a passo. Deus não exige pronta santidade de seus filhos. O que ele pede é sinceridade a respeito da condição espiritual de cada um. Pede autoconhecimento acerca da luz e das sombras individuais, porque só o conhecimento da vossa verdade interior pode nos libertar dos comportamentos que têm gerado sofrimento em nossa vida. O religioso saiu do templo longe dessa verdade e no íntimo não estava com a consciência tão tranquila quanto fazia crer aos outros. Já o pecador deixou o templo em paz. Sua humildade o aproximou do caminho da transformação interior. O primeiro estava doente e não sabia. O segundo tinha noção de sua enfermidade e, portanto, estava em condições de buscar sua cura. A sombra que você nega em si o dirige a que você admite. A sombra que você nega em si o dirige, a que você admite o transforma. Eu retomei essa história para que você, da próxima vez em que for orar ou pensar na sua vida espiritual, não tenha vergonha de despir sua alma perante Deus. O amor eterno, Deus, o amor eterno. A partir daí terá início a sua transformação. Então, é um pouquinho aquilo que a gente estava falando ontem, né? É a nossa... A partir do momento que... Ai, obrigada, filha. A partir do momento que nós conseguimos nos olharmos, né? Com esse olhar crítico, tendo a consciência das nossas imperfeições, dos nossos vacilos, das nossas intemperâncias, assim, mais e mais e mais. Tudo aquilo que a gente tem, que só nós sabemos, né? Quando nós conseguimos olhar para todo esse nosso lado, com a certeza de que temos aquilo dentro de nós, mas que fazemos tudo para o quê? Para nos modificarmos, para tentar evoluirmos. Gente, é um passo enorme em nossas vidas. É um passo gigante. Porque quando a gente passa a admitir as nossas fraquezas de maneira clara, né? Eu admito que eu sou isso, isso e aquilo. Para nós mesmos, não precisa admitir para mais ninguém. Nós, é como se nós ativássemos alguma coisa dentro de nós que fala assim, poxa, mas eu acho que eu consigo mudar. E aí, cada dia é um dia, né? Aí a gente vai modificando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí a gente vai tentando se melhorar, se aperfeiçoar, e aí a gente vai seguindo o nosso caminho até o momento que tá tudo certo. Aqui, essa historinha que ele contou é muito interessante, porque tem centenas, milhares de historinhas do mesmo estilo, até espíritas também. Então, assim, tem a história... Meu Deus, minha filha tá miando igual como se estivesse no cio, até parece. Tem aquela história daquela história que tem o palestrante, né, e a pessoa na assistência. É muito parecida com essa história aqui, né? Aí a pessoa ia lá, fazia sua palestra, falava coisas bonitas, conhecendo todo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, todo o Pentateuco de cabo a rabo, a obra de Emmanuel, a obra de André Luiz, enfim, sabendo de tudo e mais um pouco. E lá no fundo tinha, na assistência, alguém que dormia a palestra inteira. Ele dormia simplesmente a palestra inteira. Provavelmente cansaço, trabalhava muito, a gente não sabe. E aí esse que dormia veio a desencarnar
aí tudo certo, e logo na sequência desencarnou o orador. Aí, o orador, quando chegou lá, né, não foi para uma colônia muito legal, aí ficou, mas meu Deus, por quê? Eu fazia isso na casa espírita, fazia palestra, eu ia dar quem tinha para morador de rua, participava ajudava a montar a cesta básica, fazia isso e aquilo, fazia atendimento fraterno, então tinha mil e umas utilidades na casa espírita, né? Aí falaram pra ele, mas você não fazia de coração, você fazia para se engrandecer, para falar que fazia, para mostrar que fazia, e você, tudo que você fez, assim, a cobrança é maior, né? Quanto mais a gente conhece, maior é a cobrança, né? Então, a cobrança dele era muito maior, né? E ele ficou meio revoltado, enfim. E aí ele viu lá ao longe, né? Aquela pessoa que dormia na palestra toda, mas que estava numa condição bem melhor que a dele. Ele, mas como é que pode? Ele dormia a palestra toda, não tinha uma palestra que essa pessoa não dormia e que não sei o que, enfim, reclamou, falou. E viraram para ele e falaram, mas enquanto ele dormia, ele ouvia a palestra, o seu espírito registrava e ele ia lá, colocava em prática o que você falava, o que ele ouvia. Então, é isso na realidade, né? A gente precisa se movimentar e não só ficar na teoria, né? Eu sou uma pessoa que não sou fã de teoria. Eu gosto de estudar, gosto de ler, eu gosto. Mas eu sempre amei uma prática. Então, assim, eu acho que a prática que nos leva a um conhecimento mais sincero. Porque ler frases bonitas, falar palavras bonitas, interessantes, é ótimo, faz bem pra gente também, faz bem. Mas colocar tudo isso em prática, ir embora, correr atrás das situações é muito melhor. Então, a partir do momento, sei vocês, eu me cobro muito por ser trabalhadora de casa espírita, eu me cobro muito nesse sentido, que ao meu ver, eu trabalhadora, todo mundo conhece meu nome na casa espírita. Eu conheço o nome da metade das pessoas que frequentam. Eu conheço o rosto de todo mundo, mas eu não conheço o nome de todo mundo. Todo mundo conhece meu nome, conhece minha cara. Então, assim, no meu ponto de vista, na minha simples ignorância, eu acredito que eu tenho um dever moral como representante de uma casa espírita de ter uma boa conduta. Esse é meu ponto de vista. Eu tenho obrigação de tratar bem as pessoas ao meu redor. Seja no mercado, seja o gari, enfim, seja atendente na farmácia, eu tenho a obrigação. Porque eu estudo a doutrina, eu trabalho numa casa espírita e o que eu tenho que fazer? Colocar em prática. Eu coloco em prática pra mim? Tô nem aí. Eu coloco em prática para que as pessoas que me veem na rua tratando bem uma outra pessoa qualquer, sem um pingo de interesse, porque assim, vamos admitir que tratar bem a atendente da farmácia não vai trazer nada.
assim, entre aspas, né? Eu não vou ganhar nada em troca. Não vai me dar um desconto? Vamos falar assim, não vai me dar um desconto lá na minha compra, não vai me dar um pontinho a mais, sei lá, não vai. Enfim, materialmente eu não tenho nada em troca. Mas eu também não penso que eu posso ter em troca moralmente. Eu não penso nisso, sinceramente. Não penso. Uma época eu já pensei, obviamente, né? Mas como eu falei, eu já tive um pai que já tinha esse hábito que falava pra mim. Ele por ser escoteiro, como eu já falei, né? Ele tinha essa coisa de fazer uma boa ação por dia. Então, isso é uma coisa que eu já trago comigo, né? Então, aquela boa ação, quando você faz uma boa ação, é o quê? É fazer uma coisa legal para uma pessoa sem esperar nada em troca. É uma caridade pura, caridade moral. Então, eu faço isso ao longo dos dias, né? Todos os dias eu faço isso. Quando eu vejo às vezes que a pessoa não tá muito assim, aí eu fico na minha, mas eu não vou tratar mal. Eu não trato mal ninguém. Então, o que mais me dá prazer em fazer isso é receber um sorriso em troca. Então, às vezes, aí eu cheguei outro dia ali no hortifruti novo que tem aqui perto da minha casa. Aí eles tinham trocado a cor da blusa dos atendentes. Aí eu, gente, vocês trocaram a cor da blusa, adorei, vocês estão lindos. Todo mundo ficou com sorriso de orelha a orelha. Gente, isso me faz bem. É assim, eu não faço para receber isso em troca, mas é uma coisa que tá ok. O que me faz bem é ver a pessoa feliz, né? Igual, eu acho que eu já falei dele, do atendente mal-humorado que tem, mas ele é autista, tá, gente? Ele tem um autismo bem severo, um grau de autismo bem severo, e ele fica limpando lá as bandejas lá no Burger King. É mal-humorado, gente, ele é muito mal-humorado, mas eu faço questão de cumprimentar ele. Aí, a última vez que eu fui lá, aí eu tava indo pro Totem, né? Que eu acho que nem tem mais caixa ali. Eu tava indo pro Totem fazer o pedido. Ele olhou pra minha cara, tudo sério assim, todo emburrado. Todo assim. Aí, ele já tá me reconhecendo. Então, poxa, gente, que bacana. Que bacana que de repente eu sou uma cliente entre alguns que consegue interagir, entre aspas, com ele. Porque quando eu tô ali no balcão esperando, geralmente ele tá ali limpando um bandeja, com uma cara feia, gente. Aí quando tá muito sujo, ele fica mais pau da vida ainda, ele fica possesso. E aí, outro dia quando eu cheguei lá, aí ele assim, cara, tudo empurrado, mas ele me deu oi, gente. Ele não fala, mas ele fez assim. Ele não fala, nem sei se ele fala ou não fala, mas enfim. Então, isso é gratificante. Isso é ser aquele nosso amigo que tá lá no fundo, escutando e pedindo a Deus de o ajudar, que ele é muito imperfeito, mas que ele quer se melhorar. Não é aquele que tá ali na frente batendo no peito e falando, porque eu sou isso, isso e aquilo. Não, porque, assim, eu faço isso, mas tem muitas outras coisas que eu tô muito longe de me acertar, né? Então, assim, todos nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. Então, assim, a gente vai tentando. Então, quando a gente pede Deus, que Deus tenha piedade com as nossas imperfeições, não é só falar, tem piedade com minhas imperfeições e ficar por isso mesmo. Não, é ter piedade com as nossas imperfeições e nós fazemos o necessário para diminuir essas imperfeições, para melhorar as nossas qualidades.
É isso, é simplesmente isso. Não é nada demais. Mas até a página 2, né? Porque aí vem a reforma íntima. Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima de qualquer maneira. Uma hora vai ter que fazer, seja nessa ou na próxima encarnação. Melhor começar nessa logo. Vamos começar logo, gente. Para na próxima encarnação a conta ficar menorzinha, diminuir a conta da gente. Porque só Deus sabe como é que vai ser, como é que tá a nossa conta, como é que tá a nossa balança, nosso balancete. A gente não sabe até que ponto tá nossas dívidas e nossos bônus horas, né? Não é que os bônus horas estão bem lá embaixo e as dívidas ainda estão lá em cima, a gente ainda não conseguiu equilibrar o balancete. É isso que a gente tem que fazer, a gente precisa se equilibrar, né? A gente precisa tentar botar em prática o máximo de coisa possível, mas com aquela humildade sincera. Não com aquela humildade que eu falo, eu sou humilde. Não, não. Isso não adianta nada, falar, eu sou humilde. Eu sou caridoso. Não. Eu não posso falar que eu seja uma pessoa caridosa. Eu não sou. Não sou. Porque tem muita coisa que me irritam ainda. Eu falei dessa coisa do comportamento que eu tenho na rua, que eu me sinto obrigada. Eu falei, me sinto obrigada. Então, para mim, é um exercício que me faz trazer essas atitudes para dentro de casa, para com as pessoas mais próximas de mim. Porque eu falei, na rua eu estou representando a casa espírita que eu trabalho. Eu não quero manchar a imagem da casa espírita que eu trabalho, porque é uma casa séria, é uma casa abençoada, é uma casa muito iluminada, é uma casa recheada de coisas boas, de bons espíritos trabalhando ali. Eu não quero prejudicar a minha casa espírita. Então, para não prejudicar, eu me comporto bem na rua. Mas eu disse, eu me comporto bem em casa? Nem sempre. Nem sempre eu tenho a paciência que eu preciso, nem sempre eu sou caridosa o quanto eu preciso, nem sempre eu sou o ombro amigo o quanto eu preciso. Eu tenho ciência disso. Sei que a caridade começa dentro de casa, mas às vezes não é fácil colocar a caridade em prática dentro de casa. Então, eu estou me exercitando na rua, onde eu me sinto obrigada, para poder tentar colocar em prática dentro de casa. Ou aplicar melhor essas conquistas dentro de casa. Porque em casa nem sempre nós temos um interlocutor receptivo, né? Nem sempre. Então, às vezes fica difícil. Às vezes a gente nem se manifesta muito, porque eu sou aquela pessoa que foge de briga. Eu vou empurrando com a barriga, mas tem uma hora que eu não aguento também, né? Que, infelizmente, eu explodo, né? Então, acontece com frequência? Não, nem tanto, mas acontece. Acontece. Porque nem sempre a gente consegue colocar em prática dentro de casa. Então, eu vejo muitos conhecidos meus, até pessoas mais próximas assim, eu vejo quão difícil é a convivência dentro de casa. Então, para mim, em casa, eu boto o máximo possível em prática, né? Mas para mim, onde eu tô aprendendo mais é na rua. É na rua, com certeza. É com as pessoas que eu não conheço na rua,
falei, a atendente da farmácia, que é uma mal-humorada, ou lenta, ou lerda, e você tá com pressa e a pessoa é lenta e você fica... Aí você tem que botar em prática a paciência. Ou então é a caixa do mercado que tá isso, aquilo. Ou então é, sei lá, enfim, a moça na loja que é mole, que tá fazendo corpo mole, que não tá te ajudando, que você tá precisando de um negócio, a pessoa fala que isso, que aquilo, enfim. Então, são essas pessoas difíceis que a gente vê na rua, no meu caso, que estão me ajudando a botar em prática, para aprender, para colocar em prática dentro de casa. Aí, eu tô pedindo indulgência com Jesus, com Deus, para me ajudar a superar minhas dificuldades, para me ajudar a superar meu lado. Que todo mundo me vê, acha que eu sou calminha, eu sou zen. Nem sempre eu sou zen. Então, assim, eu sou uma falsa calma, né? O estresse é lá dentro. Fica assim. Não é à toa que o coração tá andando dando umas rateadas. Mas, então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pedir realmente misericórdia. A gente tem que pedir piedade para Deus, para com os nossos defeitos. Eu não peço mais paciência, porque senão ele vai me dar mais desafio. Eu tô cansada um pouquinho de desafio. Tenho que admitir que eu tô um pouquinho esgotada. Hoje o palestrante falou, a gente tem mania de falar, eu não aguento mais. Eu falo, às vezes, eu falo com Jesus, pelo amor de Deus, pega leve, tá difícil pra mim, tá complicado. Tá complicado conseguir superar as coisas uma atrás da outra. Quando eu me recupero de uma, aparece outra. Então, assim, tá bem, assim, doloroso. Eu devo, de alguma maneira, ter que passar por isso. Mas tem uma hora que eu vou envergando. E todos nós somos assim. Então, nessas horas, a gente tem que ter essa característica de saber que nós precisamos melhorar alguma coisa dentro de nós para o padrão mudar, para as coisas mudarem em volta de nós, para nós podermos crescer, para nós podermos evoluir, para nós podermos nos melhorar. E vamos pedir muito a Deus, muito a Jesus, a Maria Santíssima, que realmente sejam indulgentes para com os nossos equívocos, para com os nossos erros, porque nós não conseguimos acertar toda hora. A maioria das vezes a gente erra, a gente não acerta. Porque é difícil estar encarnado, é difícil ver as coisas como elas se passam. Eu sempre falo, tem determinadas coisas na minha vida que eu falo, caramba, tinha que ser assim, né? Então, assim, tinha que tudo dar errado. Não podia uma coisinha ou outra ser ok, dar certo, ser, né, de boa. Não, não. Então, com certeza, são muitas expiações que eu tenho para passar. Muitas. Porque eu falo, pra mim, nada é fácil. Nada é fácil. O pessoal me vê sempre com um sorriso no rosto, tudo. Mas pra mim, nada é fácil. Nada nunca foi fácil. Sempre foi aquele caminho árduo. E hoje que eu me dou conta que eu preciso me virar mais para a espiritualidade para poder conseguir andar nesse caminho mais difícil, né? Eu acho que algumas pessoas, né, passam por coisas similares, né? E tá tudo bem. Hoje em dia tá tudo bem. Mas realmente a gente
precisa assim, daquela metamorfose, né? Aquela mudança na nossa vida, aquela mudança na nossa cabeça, aquela mudança espiritual. Então, assim, quando eu falo mudança espiritual, não vai falar, ah, não, agora eu sou de tal religião. Não, não é isso a mudança espiritual. Mudança espiritual é nós nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para Jesus, para a espiritualidade amiga e sermos capazes de pedir que nos seja dado aquilo que necessitamos e não aquilo que queremos. Porque aquilo que queremos não é necessariamente aquilo que a gente precisa para poder seguir adiante, para poder se melhorar, né? Não é, ou então não é da maneira como a gente quer, né? A gente tem que aprender isso. Isso é ser servo de Deus, saber que Ele sabe de todas as coisas. Ele que sabe, nós não sabemos nada. Nós só estamos aqui engatinhando, tentando achar que a gente sabe isso e aquilo, e no fundo, a gente não sabe nada, a gente não. A única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai desencarnar. É a única coisa certa. É a única. O resto, a gente não tem certeza de nada, de nada, de nada, de nada. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos pedir muito a Deus que Ele possa nos ajudar com as nossas imperfeições, para que nós possamos nos encararmos, fazermos a nossa reforma íntima, caminharmos e amanhã podemos falar, me salvei. Tá bom? Então, gente, eu vou terminar por aqui, que eu tô muito entupida. E amanhã tem cirurgia espiritual, então tem que levantar cedo também, tá? Mas hoje, então, é sábado, dia 27 de setembro, já são 9h20 da noite, tá? E é isso, meus queridos, espero que todos estejam bem e que amanhã tenham todos um bom domingo e essa uma boa noite de sono nessa noite. E vamos respirar fundo. Agradecemos a Jesus, Maria Santíssima, aos bons espíritos, ao Dr. Bezerra de Menezes, aos irmãos franciscanos que estiveram conosco nesta noite para mais uma leitura desse capítulo, para mais uma leitura do livro do Coração de Jesus, que é um livro que tanto nos aproxima de Jesus, tanto nos ajuda, nos auxilia, que nossos corações possam bater juntos com o coração de Jesus, que nossos espíritos possam se engrandecer cada vez mais, que nós possamos apaziguarmos nossas mentes, nossos corações, que nós possamos nos colocarmos humildemente à disposição da espiritualidade amiga, que nós possamos também fazermos a nossa meia-culpa em referência aos nossos equívocos e tentarmos acertarmos cada vez mais na nossa jornada terrena, que nós possamos sempre ter a certeza de que Jesus está ao nosso lado por intermédio dos nossos mentores espirituais, dos bons espíritos e dos bons amigos. Que nós possamos hoje sermos melhores do que ontem e amanhã sermos melhores que hoje, sempre a caminho da evolução, olhando para frente com muita fé e amor nos nossos corações. Peço que os irmãos franciscanos, os irmãos espirituais que aqui estão
possam fazer higienização dos nossos lares, trazendo bons fluidos, limpando os miasmas negativos que porventura estiverem em nossas casas. Que todas as pessoas presentes nas nossas casas, possam receber também esses bons fluidos, sentir esse banho de luz, esse banho de saúde, de paz, da espiritualidade amiga, que possamos todos termos muita paz em nossos lares e em nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus e o amor de Maria Santíssima, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Beijos, gente. Amo vocês. Beijos nos corações de todos, que assim seja, graças a Deus.